Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de palpites aqui do canal. Eu me chamo Amanda e hoje estaremos analisando os jogos para este domingo 11/5/2025 para os jogos do Campeonato Brasileiro. Se você curte o mercado de escanteios e chegou nesse vídeo, já aproveita para deixar a sua inscrição no canal, ativa também o sininho das notificações e deixa seu like, seu joinha no conteúdo, se esse conteúdo aqui ao final dele fizer sentido para você, fechou? No mais, é isso. Agora vamos analisar os jogos desse domingão por aqui. Bom, pessoal, e antes de a gente começar aqui a falar do Campeonato Brasileiro, vamos falar um pouquinho como foi ontem aí, né? Ontem nós tivemos um excelente dia por aqui, um excelente início de rodada aqui. Todas as sugestões que eu deixei para vocês, a maioria delas deu para pegar tranquilamente no live, então foi um dia muito positivo por aqui, nosso sabadão, tá? Outra coisa que eu quero falar com vocês aí, antes da gente iniciar a falar sobre os jogos, um feliz Dia das Mães aí para todas as mães que me acompanham aqui neste canal, né? Um feliz Dia das Mães para todas vocês, que vocês aproveitem bastante aí o seu dia, tá? Inclusive, pessoal, hoje é o meu aniversário também, tá? Dia 11 de maio é o meu aniversário, 27 anos, então parabéns para mim também, né? Bom, agora vamos falar de Campeonato Brasileiro. A gente começa aqui às 4 horas da tarde. O Sport recebe em casa o Cruzeiro, né? Dois times que estão aí em lados opostos da tabela de classificação. O Sport Recife está na 20ª colocação do campeonato, lanterna da Série A, e vai receber o Cruzeiro, que está na 4ª colocação do campeonato. O Cruzeiro soma 13 pontos nesse momento do Brasileirão, com 4 vitórias, um empate e 2 derrotas. E o Sport, na lanterna do campeonato, ainda não venceu, busca a sua vitória aí dentro do campeonato, soma 2 pontos na competição. No mercado de escanteios, dois excelentes times aí para a gente pensar em escanteios dentro do Brasileirão Série A. O Sport tem uma média de 11,5 entre marcados e sofridos e o Cruzeiro uma média de 10 escanteios também entre marcados e sofridos. As linhas aqui a gente consegue ver que o over 9,5 cantos bateu em 65% dos jogos, o over 8,5 em 70% desses jogos e o over 7,5 cantos em 80% dos jogos para ambas as equipes. Para esse confronto, a gente vai levar para o ao vivo, levar para o live e buscar aí pelo menos 9 escanteios nessa partida. Acima de 8,5 cantos, mais de 8,5 é o que eu deixo para Sport e Cruzeiro. Galera, e antes de a gente falar da Série B, ontem a gente teve bom resultado também lá no canal do Telegram, tá? Eu enviei 2 bilhetes para vocês, 2 duplas do dia, uma da Série A e outra da Série C, 2 greens aí que nós tivemos ontem. Se você ainda não tá no meu canal do Telegram, aproveita para clicar no link da descrição e acompanhar também por lá, que eu acabo soltando outros palpites para vocês, outras sugestões por lá, inclusive de campeonatos que não são o Campeonato Brasileiro, né? Acabo soltando outras ligas que eu acabo acompanhando exclusivamente lá pelo canal do Telegram. Então, se você não tá no meu canal do Telegram, clica no link da descrição, tá? Bom, vamos falar aqui de Série B agora também às 4 da tarde. O Criciúma recebe em casa o Volta Redonda. Dois times que estão aí no mesmo lado da tabela de classificação, bem próximos da tabela, tá? Mostro na tabela para vocês aqui, o Criciúma tem 5 pontos e o Volta Redonda 4 pontos somados nessa Série B em 6 jogos. No mercado de escanteios, duas equipes aqui com médias até que ok dentro da competição. Criciúma tem características jogando dentro de casa de uma equipe que mais marca em escanteios do que cede em oportunidades, tendo uma média aí de 10,1 em escanteios entre marcados e sofridos. Pelo lado do Volta Redonda, é uma equipe mais equilibrada, tem uma média ali a seu favor de 4,5 e de oportunidades cedidas 4,3, médias bem próximas aí, dando uma média de 8,8 entre marcados e sofridos. Para esse confronto aqui, eu vou buscar o acima de 7,5 cantos no live, no ao vivo, tá? Então, Criciúma e Volta Redonda, acima de 7,5 cantos, mais de 7,5 é o que eu deixo aí para este confronto. E logo mais às 4h30 da tarde pela Série C, o Caxias recebe em casa o Retrô, duas equipes que estão aí em lados opostos da tabela. O Caxias na 4ª colocação do campeonato com 9 pontos, brigando ali pelas primeiras colocações do campeonato, 4 jogos disputados, 3 vitórias e 1 derrota. E o Retrô aqui na metade da tabela de classificação para baixo, soma 4 pontos na competição, tem uma vitória, um empate e 2 derrotas, 2 gols marcados e 3 gols sofridos. No mercado de escanteios, duas equipes que não têm médias tão altas assim dentro dessa Série C,
C, o Caxias tem uma média de 8,7 entre marcados e sofridos, com uma característica de uma equipe que mais marca em escanteios do que cede em oportunidades jogando dentro de casa. E pelo lado do Retrô, apesar de ser uma equipe que marca seus escanteios, é uma equipe que mais cede em oportunidades jogando nessa condição de visitante, tá? Para esse confronto aqui, eu vou buscar a linha que essas equipes mais costumam cumprir até agora dentro da competição, que é o over 7,5 cantos e nada além disso. Então, Caxias e Retrô, acima de 7,5 cantos, mais de 7,5 é o que fica aí para este confronto. Bom, voltando para a Série A, a gente vai falar do Choque Rei, clássico paulista. O Palmeiras recebe em casa o São Paulo às 5h30 da tarde. Tá? O Palmeiras está na terceira colocação do campeonato, vai receber o São Paulo, que está na segunda metade da tabela de classificação, na 15ª colocação na tabela de classificação. Palmeiras briga aí pela liderança, né? O Flamengo e o Bragantino jogaram ontem, no sábado. O Flamengo acabou vencendo o seu jogo e o Bragantino empatou com o Grêmio fora de casa. E agora o Palmeiras soma aqui 16 pontos nesse momento da competição. Em caso de vitória, reassume aí a liderança do campeonato. Pelo lado do São Paulo está aqui na parte de baixo da tabela de classificação, próxima à zona de rebaixamento. O Vasco é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, aqui somando 7 pontos neste momento do campeonato. E o São Paulo está logo acima ali com 2 pontos a mais, né? 9 pontos somados aí pela equipe do São Paulo. Uma vitória aqui neste clássico, uma vitória aqui nesse confronto, afasta, obviamente, o São Paulo aí da zona de rebaixamento. No mercado de escanteios, a gente tem duas equipes com médias bem próximas dentro do campeonato. O Palmeiras tem uma média de 9,3 entre marcados e sofridos e tem por característica mais marcar escanteios do que sofrer em oportunidades, tá? E o São Paulo tem uma média ali de 9,2 e é uma equipe que mais cede do que marca em escanteios jogando fora de casa, tá? Para esse confronto aqui, pessoal, eu não vou buscar nenhuma linha no full time, tá? O over 7,5 cantos bateu em 60% dos jogos. A previsão pela Corner Pro é de 9 escanteios. Eu não vou buscar uma linha no full time aqui para esse confronto. A minha sugestão para Palmeiras e São Paulo é levar para o ao vivo, levar para o live, ver a movimentação, principalmente ali pensando numa primeira etapa bem movimentada pela equipe aí do Palmeiras e pela equipe do São Paulo, tendo em vista que são equipes que precisam, né? O Palmeiras quer reassumir a liderança do campeonato e o São Paulo quer se afastar da zona de rebaixamento. Eu vou tentar pegar algo aqui na primeira etapa para esse confronto, tá? Então, para Palmeiras e São Paulo, minha sugestão para vocês é buscar um escanteio limite na primeira etapa. Bom, também às 5h30 da tarde, o Atlético Mineiro recebe em casa o Fluminense, né? Dois times que estão aí em lados opostos da tabela de classificação. O Atlético Mineiro está na 12ª colocação do campeonato e o Fluminense na 5ª colocação na tabela de classificação. Aqui a gente tem um jogo que marca aí, né, marcado pelo retorno do Atlético Mineiro à Arena MRV, que estava passando aí por melhorias no gramado, melhorias também dentro da arena em geral. Foram 11 jogos do Atlético Mineiro fora da Arena MRV e agora vai ter o retorno aí do Galo à sua arena, tá? Aqui, pessoal, esse confronto também é marcado por duas equipes que jogam na semana que vem, tá? O Atlético Mineiro tem um confronto muito importante aí no seu grupo e o Fluminense também. Então, é um confronto que a gente pode ter sim jogadores poupados. Atenção a esse confronto aqui, tá? Quando eu falo jogadores poupados, pode ser inclusive durante a partida, tá? A gente pode ter, por exemplo, o Hulk começando jogando e saindo cedo, então a gente tem que ficar atento a esse confronto aqui. A minha sugestão, a primeira sugestão para vocês é levar totalmente pro ao vivo Atlético Mineiro e Fluminense, tá? Como eu falei aqui na tabela de classificação, o Atlético está na 12ª, o Fluminense na 5ª colocação. No mercado de escanteios, são duas excelentes equipes aí dentro do Campeonato Brasileiro para escanteios. O Atlético Mineiro dentro de casa tem uma média aí, uma das maiores médias como mandante dentro do campeonato, 9,6 apenas em escanteios marcados, uma excelente média aí a favor, e não é uma equipe que cede tantos escanteios assim. Pelo lado do Fluminense, uma média mais equilibrada, mas é uma equipe que marca em escanteios, mas também cede boas oportunidades jogando fora de casa, uma média de 10,1. Para esse confronto aqui, pessoal, a minha sugestão para vocês é levar para o ao vivo, levar para o live, buscar aqui esse over 8,5 cantos, tá? Então, para Fluminense e Atlético Mineiro e Fluminense, acima de 8,5 cantos, mais de 8,5 é o que eu deixo para este duelo.
Voltando para a Série B, a gente tem um cenário muito parecido com o jogo anterior. O Cuiabá está na 5ª colocação do campeonato e o Operário na 14ª colocação da competição. Então, neste caso, às 6h30 da noite, o Cuiabá recebe em casa o Operário, tá? Na tabela de classificação, são 12 pontos somados pela equipe do Cuiabá e o Operário tem aqui 7 pontos somados em 6 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. No mercado de escanteios, duas equipes também com médias bem parecidas. O Cuiabá tem uma média de 9,5 entre marcados e sofridos, uma equipe que não cede tantos escanteios assim, mas tem uma média boa em oportunidades marcadas. E o Operário é uma equipe ali que tem uma média de 9,9, apesar de ser uma média bem parecida com a do Cuiabá entre marcados e sofridos, é uma equipe mais equilibrada ali, tanto marca bons escanteios, como também cede boas oportunidades. Para esse confronto aqui, a minha sugestão para vocês é buscar o acima de 8,5 cantos, tá? Para Cuiabá e Operário, acima de 8,5, mais de 8,5, é o que eu deixo aí para este confronto. Também às 6h30 da noite, pela Série B, o Novo Horizontino recebe em casa a Ferroviária, duas equipes que estão ali lado a lado na tabela de classificação, na segunda metade, tá? O Novo Horizontino na 13ª colocação e a Ferroviária na 12ª colocação da competição. Ambas as equipes empatadas aí em 6 jogos, 9 pontos somados, 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota para ambas as equipes, tá? No mercado de escanteios, médias bem parecidas também dentro do campeonato. O Novo Horizontino tem uma média de 11,1, uma equipe que tem uma excelente média de escanteios marcados como mandante dentro da competição, uma das maiores médias, inclusive, dessa Série B, uma média de 7,5 em escanteios a seu favor e 3,6 em oportunidades cedidas. Pelo lado da Ferroviária, a gente fala de uma equipe que é mais equilibrada, tem uma média de 10,1 entre marcados e sofridos, 5,9 em oportunidades cedidas e 4,2 em escanteios marcados, tá? Para esse confronto aqui, eu vou buscar a linha que essas equipes mais cumprem dentro do campeonato, que é a linha de over 7,5 cantos. Então, para Novo Horizontino e Ferroviária, acima de 7,5 cantos, mais de 7,5 é o que eu deixo para este confronto. O nosso último confronto deste domingão às 7 horas da noite fica por conta de CSA e Maringá pela Série C do Campeonato Brasileiro. O CSA está aqui na 12ª colocação da competição e vai receber o Maringá, que está na parte de cima do campeonato, na 3ª colocação da competição. O Maringá é empatado aqui, está empatado com Ituano e Ponte Preta ali com 10 pontos somados. Pode chegar, inclusive, aí, pessoal, a liderança, né, desta Série C ainda neste domingo. Caso vença aí esse confronto, tá? O CSA tá aqui na parte de baixo, na segunda metade da tabela de classificação, com a metade dos pontos do Maringá, 5 pontos somados no campeonato. No mercado de escanteios, bons times pra gente aí dentro da competição em escanteios. O CSA tem uma média de 10,9 entre marcados e sofridos. E o Maringá, jogando nessa condição de visitante, é uma equipe que tem uma média de 13,3 em escanteios entre marcados e sofridos. Uma média altíssima de escanteios marcados, 6,2, mas uma média maior ainda de escanteios cedidos, 7,1. Tá? Uma equipe que marca bons escanteios e cede também bons cantos na Série C, tá? Para esse confronto aqui, a gente consegue ver que são equipes que cumprem muito bem aqui as linhas de escanteios. O over 9,5 cantos bateu em 80% dos jogos. Obviamente, são apenas 4 jogos disputados nessa Série C. Então, é uma média altíssima, porque são poucos jogos também disputados, mas a gente tem que estar de olho, sim, nesse jogo aqui de CSA e Maringá, tá? Para esse confronto aqui, pessoal, eu vou buscar essa linha de over 9,5 cantos no ao vivo, tá? Então, CSA e Maringá, acima de 9,5 cantos, mais de 9,5, é o que eu deixo aí para este confronto. Bom, galera, então é isso. Essas são as minhas análises para este domingo. Como sempre, espero ter conseguido auxiliar você no seu planejamento de jogos para estes campeonatos. E fica mais uma vez aí para você o convite, né? Me acompanha pelas minhas outras redes sociais. O link está na descrição desse vídeo aqui, tanto do meu Instagram quanto do Telegram. Lá pelo meu Telegram eu acabo compartilhando campeonatos, né? Ligas que eu não acompanho com vocês aqui pelo YouTube. Solto também bilhetes, apostas simples, lá pelo meu canal do Telegram. Então, acaba acompanhando por lá também. Fechou o meu trabalho. No mais é isso, pessoal. Se você ainda não deixou a sua inscrição no canal, já aproveita para se inscrever aí. Ativa também o sininho das notificações. Deixa seu like, seu joinha no conteúdo, que é muito importante também, tá bom? No mais, nos vemos aqui no nosso próximo vídeo de palpites. Tamo junto!